Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 28 de janeiro, estamos na terceira semana do tempo comum. E vamos meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje no Evangelho nós não temos um questionamento, uma crítica a Jesus, mas nós temos uma acusação. Nós percebemos que no caminhar, principalmente Marcos deixa isso bem claro, que esses momentos de embate desafiantes que Jesus tem, principalmente contra os fariseus, os doutores da lei, começam a ter um crescimento. Parece que a temática começa a se tornar cada vez mais violenta. As discussões cada vez mais se tornam mais intensas. E hoje, aquilo que era uma crítica, aquilo que muitas vezes era um questionamento, se torna agora já uma acusação, dizendo que Jesus, tudo aquilo que Jesus realizava, principalmente os seus feitos prodigiosos, eram obras de Beelzebu, era pelo príncipe dos demônios. E aqui Jesus deixa manifestar essa passagem curiosa do Evangelho. Jesus fala que aqueles que pecarem contra o Espírito Santo, isso não será perdoado. Deus perdoa todas as realidades, mas quem pecar contra o Espírito não terá perdão. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Na verdade, o pecado contra o Espírito Santo é a negação da graça. É negar a graça de Deus, é se colocar avesso, adversário a essa graça e ao poder de Deus na sua vida. É se fechar. Porque Jesus, no seu ministério público, ele agia unido ao Pai pela força do Espírito. Sempre Deus age trinitariamente. E nós percebemos que esse mover do Espírito que movimentou a vida de Jesus, movimenta, o Espírito é a alma da igreja. Nós o escutamos, é só vocês serem sensíveis às orações litúrgicas, sempre ali está imbuído pela graça do Espírito Santo, que é o amor do Pai, do Filho, enfim. Quem peca contra o Espírito Santo é aquele que se fecha e se coloca como avesso a essa graça. E por que não tem perdão? Porque se eu estou avesso, se eu viro as costas para isso, o perdão não pode me alcançar. A misericórdia não pode me alcançar. Por que não há perdão? Porque esse pecado, na verdade, é uma aversão ao perdão e à misericórdia de Deus. E se eu não me abro, se eu me coloco avesso como inimigo dessa graça, o perdão não pode acontecer. Este é o grande pecado contra o Espírito Santo.
Por isso, queridos irmãos, amadas irmãs, hoje o Evangelho, ele quer nos ensinar essa realidade de que cada vez mais eu tenho que ordenar e escolher e decidir a minha vida a estar aberta e vinculada, aliançada em Deus. É Ele que ilumina. É escutar de Deus e esperar em Deus, que Deus vai nos fazer entender todas as coisas no tempo certo. Na verdade, por que os fariseus chegaram a essa atrocidade? Porque eles só queriam escutar os seus próprios interesses. Eles estavam fechados nele mesmo, e o fechamento neles mesmos foi tão grande que eles cada vez mais se fechando neles mesmos, eles foram se escolhendo e ficando a serviço deles mesmos, começaram a se fechar a todas as outras realidades, e aqui chega ao extremo de se fecharem totalmente à graça de Deus. Amados irmãos, queridas irmãs, na nossa vida nós também temos essas tentações que aparecem de modo discreto, às vezes por um sofrimento, por uma desilusão, por uma frustração, e nós vamos nos fechando. Nós nos fechamos a pessoas, nós nos fechamos a realidades, nos fechamos a viver certas atitudes porque por um determinado momento nos ferimos, e daqui a pouquinho nós estamos nos fechando a Deus quando nós não compreendemos, começamos a reclamar, a culpar a Deus de muitas realidades. Amados irmãos, queridas irmãs, independente da realidade que vivemos, por mais difícil que seja, não desprezando isso, mas sabemos que Deus é o Senhor de todas as coisas. E no tempo certo, no momento certo, a luz de Deus nos iluminará e nos dará, se for necessário para a nossa salvação, a compreensão e a graça de ordenarmos a nossa vida em prol da nossa salvação. Tudo o que for preciso para que a salvação de Deus se realize na nossa vida, Deus não deixará de fazer. Por isso tenhamos essa certeza e que a nossa preocupação maior, seja qual for o momento que estivermos vivendo hoje, seja que tudo o que estivermos vivendo seja para a honra e glória da comunhão com Deus. Que possamos viver perdas, viver tristezas, mas que nenhuma delas seja a de estarmos longe de Deus. Se for para chorar, choremos com Deus. Se for para nos alegrar, nos alegremos com Deus. E que a Ele seja dada toda a glória em nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.